dia a todos, aqui é Letícia Vidigal do Ho Oponopono Anjos e nós estamos aqui hoje para a nossa leitura e estudo do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Então a gente vai começar essa leitura hoje. Vai ser esse é o nosso primeiro encontro, então esse é o vídeo número 1 dessa leitura. E sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos para esse estudo. O propósito do Clube do Livro Ho Oponopono Anjos é a gente trazer leituras que possam alimentar mente consciente, para que nós possamos fazer escolhas melhores para a nossa vida, na questão das práticas, dos nossos pensamentos, das nossas palavras e, consequentemente, da nossa vibração. Hoje eu estou num quartinho, que é um quarto um pouco separado da minha casa, porque está muito barulho no ambiente da minha casa. Então eu vim aqui para ficar um pouco isolada e estou até gostando desse espaço. E de repente eu vou até mexer nele para poder fazer um espaço aqui de encontros, de lives e tudo mais, uma vez que ele me traz mais privacidade, e principalmente na questão do som. Ele fica mais isolado em relação ao som, porque não tem saída para a rua, e o som de fundo não tem rua. Então, facilita muito na questão do áudio. Mas vamos lá, vamos ver. Então, sejam bem-vindas. Olá, Elaine, tudo bem, querida? Tudo bem por aqui? Então, estamos hoje num espaço diferente para poder cuidar do som, para nós começarmos com o nosso vídeo 1, com a nossa aula 1 do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Então, eu vou começar com um prefácio. E esse livro, só dando um resumo aqui para vocês, falando brevemente, ele fala o seguinte: você não está condenado por seus genes e está equipado para ser uma determinada maneira pelo resto da vida. Está surgindo uma nova ciência. Bom dia, que bom, Aparecida, seja bem-vinda. Está surgindo uma nova ciência que habilita todos os seres humanos a criar a realidade que preferirem. Neste livro, o renomado autor, palestrante, pesquisador e quiroprático, Dr. Joe Dispenza, combina os campos da física quântica, neurociência, química cerebral, biologia e genética para mostrar o que é verdadeiramente possível. Você não só vai obter o conhecimento necessário para alterar qualquer aspecto de si mesmo, como também receberá as ferramentas para aplicar passo a passo o que aprendeu, de modo a promover as mudanças necessárias em qualquer área da sua vida. Dr. Joe desmistifica antigas compreensões e preenche a lacuna entre ciência e espiritualidade. Mediante seus eficazes workshops e palestras, milhares de pessoas em 24 países utilizaram esses princípios para mudar de dentro para fora. Quando você quebrar o hábito de ser você mesmo e verdadeiramente mudar sua mente, sua vida jamais será a mesma. Então essa é a texto de apresentação do livro que está atrás dele, e nós vamos começar agora com o prefácio. Então sejam todas bem-vindas. Então gratidão pela presença de vocês e vamos lá. Seu cérebro está envolvido em tudo que você faz, incluindo como você pensa, sente, age e quão bem se dá com outras pessoas. Ele é o órgão da personalidade, caráter, inteligência e de todas as decisões que você toma. A partir do meu trabalho com imagens do cérebro de dezenas de milhares de pacientes do mundo inteiro, ao longo dos últimos 20 anos, fica muito claro para mim que quando seu cérebro funciona bem, você funciona bem, e quando seu cérebro está com problemas, é mais provável que você tenha problemas em sua vida. Com um cérebro mais saudável, você fica mais feliz, fisicamente mais saudável, mais rico, mais sábio e toma decisões melhores, o que ajuda a ter mais sucesso e uma vida mais na cabeça ou um trauma emocional do passado. As pessoas ficam mais tristes, mais doentes, mais pobres, menos sábias e menos bem-sucedidas. É fácil entender como um trauma pode prejudicar o cérebro,
mas os pesquisadores têm visto como os pensamentos negativos e a má programação proveniente do nosso passado também podem afetá-lo. Por exemplo, eu cresci com um irmão mais velho determinado a me incomodar. A tensão e o medo constante que eu sentia levaram-me a um nível mais alto de ansiedade, a padrões ansiosos de pensamento e a estar sempre de guarda, jamais sabendo quando algo de ruim estava prestes a acontecer. Esse temor provocou uma hiperatividade de longo prazo nos centros de medo do meu cérebro, até eu ser capaz de superá-la mais tarde na vida. Em Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, meu colega Dr. Joe Dispenza é o seu guia para otimizar o hardware e o software de seu cérebro a fim de ajudá-lo a atingir um novo estado mental. Então, bom dia a todas, sejam bem-vindas. O livro é baseado em dados científicos sólidos e ele continua a falar com bondade e sabedoria, como fez no premiado filme Quem Somos Nós? What the Bleep Do We Know? E em seu primeiro livro, Evolve Your Brain, Evolua Seu Cérebro. Ainda que eu pense no cérebro como um computador com hardware e software, o hardware, o verdadeiro funcionamento físico do cérebro, não está separado do software, ou a programação e a remodelação constantes que ocorrem ao longo da vida. Eles têm um impacto dramático um sobre o outro. A maioria de nós já teve algum tipo de trauma na vida e vive com as marcas diárias resultantes. Remover essas experiências que se tornaram parte da estrutura cerebral pode ter um incrível poder de cura. Claro que a adoção de hábitos saudáveis para o cérebro, tais como dieta, exercícios e certos nutrientes, pensamentos momento após momento, exerce um importante efeito de cura no cérebro, ou podem trabalhar em seu detrimento. O mesmo é válido para experiências passadas que podem ficar conectadas no cérebro. O estudo que conduzimos na Amen Clinics é denominado Imagens SPECT do cérebro. SPECT, Single Photo Emission Computed Tomography, ou tomografia computadorizada por emissão de fóton único, é um estudo em medicina nuclear que examina o fluxo sanguíneo e os padrões de atividade. É diferente das varreduras de tomografia computadorizada ou ressonância magnética, que examinam a anatomia cerebral, pois a SPECT verifica as funções do cérebro. Nosso trabalho com a SPECT, hoje com mais de 70 mil varreduras, tem nos ensinado muitas lições de vida importantes sobre o cérebro, tais como: lesões cerebrais podem arruinar a vida das pessoas. O álcool não é um alimento saudável e com frequência mostra danos negativos nas varreduras de SPECT. Diversos medicamentos usados rotineiramente, como algumas medicações comuns para o combate à ansiedade, não são bons para o cérebro. Doenças como o mal de Alzheimer, de fato, começam no cérebro décadas antes da manifestação dos primeiros sintomas. Então, isso aí são essas varreduras de SPECT que ele está falando, que não é o Dr. Joe Dispenza. A gente ainda está no prefácio do Dr. Daniel G. Amen, autor de Transforme Seu Cérebro, Transforme Sua Vida. As varreduras de SPECT também nos ensinaram que na condição de sociedade precisamos ter mais amor e respeito pelo cérebro e que deixar as crianças praticarem esportes de contato como futebol americano ou hóquei não é uma boa ideia. Bom dia, queridos. Eu não sei se vocês já assistiram um filme que está disponível no Netflix, que eu não vou lembrar o nome agora, com Will Smith, que fala sobre essas doenças cerebrais que acontecem porque a gente fica por causa desses esportes de contato, de batida de cabeça, né? Uma das lições mais estimulantes que aprendi é que as pessoas podem literalmente mudar seu cérebro e sua vida ao adotar hábitos regulares saudáveis para ele,
como corrigir crenças negativas e utilizar processos meditativos como os discutidos pelo Dr. Dispenza. Então, esse livro vai falar sobre isso. Em uma série de estudos que publicamos, a prática da meditação, tal como recomendado pelo Dr. Dispenza, impulsionou o fluxo sanguíneo para o córtex pré-frontal, a parte mais pensante do cérebro humano. Após 8 semanas de meditação diária, o córtex pré-frontal em repouso estava mais forte e a memória dos participantes do estudo também havia melhorado. Existem muitos meios de curar e otimizar o cérebro. A minha esperança é que, como eu, você desenvolva uma inveja cerebral e deseje ter um cérebro com melhor funcionamento. O trabalho com imagens do cérebro que desenvolvemos mudou tudo em minha própria vida. Logo após eu começar a pedir exames de SPECT em 1991, decidi examinar o meu próprio cérebro. Eu tinha 37 anos. Quando vi a aparência inchada e tóxica, soube que meu cérebro não estava saudável. Toda a minha vida raramente bebi álcool, jamais fumei e nunca utilizei drogas ilegais. Então, por que meu cérebro tinha um aspecto tão ruim? Antes de realmente entender de saúde cerebral, tive muitos maus hábitos cerebrais. Comia muito fast food, bebia refrigerantes como se fossem a melhor coisa, geralmente dormia apenas de 4 a 5 horas por noite e carregava mágoas não examinadas do passado. Não fazia exercício, sentia um estresse crônico e estava quase 15 quilos acima do peso. Aquilo que eu desconhecia estava me machucando e não era pouco. Meu último exame mostrou que meu cérebro está mais saudável e muito mais jovem do que há 20 anos. Meu cérebro literalmente rejuvenesceu. E seu cérebro é igualmente mutável quando você decide cuidar dele de maneira apropriada. Após ver meu exame original, quis melhorar meu cérebro. Esse livro também ajudará você a melhorar o seu. Espero que você desfrute da leitura tanto como eu, Dr. Daniel G. Amen, autor de Transforme Seu Cérebro, Transforme Sua Vida. Então vamos lá, queridas. Bom dia, Alessandra, Roselaine, Rai, então Aparecida, Elaine, Giovana, querida. Temos até nosso Magali está passando por esse... o Maguila, aquele boxe brasileiro desenvolveu uma doença no cérebro devido a batismo que levou na cabeça. Então é isso aí. Maria Rodrigues, então, a gente vê aí essas questões cerebrais por causa dessas atividades frequentes, né, de receber batida na cabeça. Mas aqui ele tá falando de outras coisas que já não tem a ver não tem a ver mais com essas agressões sofridas em esportes, mas com hábitos, né, de comer fast food, tomar refrigerante, dormia pouco e ainda carregava energias tóxicas, de mágoas passadas. Então, tudo isso adoecia o cérebro dele. Não necessariamente drogas ou álcool, que ele fala que também não faz bem, né? Então, vamos lá. Então, essa foi o prefácio desse autor, provavelmente médico. E vamos agora para a introdução. O maior hábito que você pode quebrar é o hábito de ser você mesmo. E aí, nessa parte, eu já vou comentar um pouco mais, fazendo um pouco da relação entre o que a gente estiver lendo e o Ho Oponopono. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí para mim, para a gente poder ir conversando sobre essas dúvidas, tá? Então, bom dia, Maria Rodrigues, Sônia e Odessa, gratidão pela presença de vocês. E vamos lá, introdução. Quando penso em todos os livros sobre criar a vida que desejamos, percebo que muitos de nós ainda estão à procura de abordagens fundamentadas em evidências científicas robustas, métodos que realmente funcionem. Mas novas pesquisas sobre o cérebro e o corpo, a mente e a consciência, e um salto quântico em nosso entendimento da física, estão sugerindo possibilidades expandidas de como migrar para o que, de maneira inata, sabemos ser nosso real potencial. Vai ser transformado, ele é muito bom mesmo. Na condição de quiroprático experiente que administra uma concorrida clínica integrada de saúde e como educador nos campos da neurociência, função cerebral e química do cérebro, sou privilegiado por estar na linha de frente de algumas dessas pesquisas.
não apenas estudando os campos mencionados acima, mas também observando os efeitos dessa nova ciência ao ser aplicada por pessoas comuns, como você e eu. Esse é o momento em que as possibilidades dessa nova ciência tornam-se realidade. Como consequência, tenho testemunhado algumas mudanças notáveis na saúde e na qualidade de vida dos indivíduos quando eles realmente mudam suas mentes. Durante os últimos anos, tive a oportunidade de entrevistar uma série de pessoas que superaram condições graves de saúde consideradas terminais ou permanentes. De acordo com o modelo contemporâneo da medicina, essas recuperações foram consideradas remissões espontâneas. Então, a medicina fez de tudo, tentou de tudo, não foi possível salvar, mas o próprio organismo se recuperou. No entanto, com base em meus extensos exames de suas jornadas interiores, ficou aparente para mim que havia um forte elemento mental envolvido. E as mudanças físicas não eram, afinal, tão espontâneas. Essa descoberta estimulou meus estudos de pós-graduação em imagens do cérebro, neuroplasticidade, epigenética e psiconeuroimunologia. Eu simplesmente deduzi que tinha que ter acontecido alguma coisa no cérebro e no corpo que poderia ser focada e depois replicada. Neste livro, quero compartilhar algo do que aprendi ao longo do caminho e mostrar a você a explorar como a mente e a matéria estão correlacionadas, como é possível aplicar esses princípios não apenas em seu corpo, mas em qualquer aspecto da sua vida. Vá além do saber para saber como. Muitos leitores do meu primeiro livro, Evolve Your Brain, The Science of Changing Your Mind, Evolua Seu Cérebro, a Ciência de Mudar a Sua Mente, expressaram o mesmo honesto e sincero pedido, juntamente com uma bela quantidade de retornos positivos, da pessoa que escreveu o seguinte: gostei muito do seu livro, li 2 vezes, tem muito conteúdo científico e é muito abrangente e inspirador. Mas você pode me dizer como fazer isso? Como desenvolvo meu cérebro? Em resposta, comecei a ministrar uma série de workshops sobre os passos práticos que qualquer pessoa pode empreender para fazer mudanças em nível de mente e corpo que levarão a resultados duradouros. Consequentemente, tenho visto pessoas experimentarem curas inexplicáveis, liberarem antigas feridas mentais e emocionais, resolverem dificuldades supostamente impossíveis, criarem novas oportunidades e obterem uma maravilhosa riqueza, para citar alguns benefícios. Você conhecerá algumas dessas pessoas nas páginas a seguir. Não é necessário que você leia meu primeiro livro para digerir o material contido neste volume, mas se você teve contato com o meu trabalho, escrevi Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo para servir como material acompanhante prático o como fazer do Evolve Your Brain. Meu sincero objetivo é fazer com que este livro seja simples e de fácil leitura. Haverá vezes, no entanto, em que terei de oferecer pitadas de conhecimento para que atuem como precursoras de um conceito que desejo desenvolver. O propósito é construir um modelo operacional realista de transformação pessoal que ajude a entender como podemos mudar. Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo é o produto de uma de minhas paixões, um esforço sincero para desmistificar o místico. Desmistificar o místico. De modo que todas as pessoas entendam que temos ao nosso alcance tudo que é preciso para fazer mudanças significativas em nossas vidas. Esta é uma época em que não apenas queremos saber, mas queremos saber como. Como aplicamos e personalizamos conceitos científicos emergentes e a sabedoria antiga para ter uma vida mais rica. E isso é muito interessante, porque vários cientistas eles estão retomando os conceitos, os conhecimentos dos povos antigos, conhecimentos ancestrais, e estão agora identificando onde que esse conhecimento estava certo a partir de um conhecimento científico.
Quando você e eu conseguimos ligar os pontos do que a ciência está descobrindo sobre a natureza da realidade, quando nos quando nos permitimos aplicar esses princípios em nosso dia a dia, cada um de nós torna-se um místico e um cientista em sua própria vida. Assim, convido você a experimentar tudo que aprender neste livro e observar os resultados objetivamente. O que quero dizer é que, se você fizer o esforço para mudar seu mundo interior de pensamentos e sentimentos, seu ambiente externo deve começar a lhe dar retorno para mostrar que sua mente tem efeito em seu mundo exterior. Por que mais você faria isso? Se você assimilar a informação intelectual que aprender como uma filosofia... Vamos lá. Se você assimilar a informação intelectual que aprender como uma filosofia e depois implementar esse conhecimento em sua vida, cientes de filósofo para iniciado e depois mestre. Fique antenado, existem sólidas evidências científicas de que isso é possível. Peço antecipadamente que você mantenha a mente aberta, de modo que possamos construir passo a passo os conceitos delineados neste livro. É para você fazer alguma coisa com toda essa informação, senão trata-se apenas de uma boa conversa informal, certo? Ao abrir sua mente para o modo como as coisas realmente são e se liberar das crenças condicionadas com as quais estava acostumado a enquadrar a realidade, você deve ver os frutos de seus esforços. Isso é o que eu desejo para você. As informações aqui nessas páginas são para inspirá-lo a provar a si mesmo que você é um criador divino. Incrível isso, né, gente? Nós estamos falando de um cientista e ele começa a usar palavras como criador divino para nós. Jamais devemos esperar a permissão da ciência para fazermos o incomum. Olha isso. Deixa eu só dar bom dia aqui pro pessoal que chegou. Então, Gizinha, gratidão, Alessandra, Kiara, Ruth, Dimari e Clair, bom dia, sejam bem-vindas. Muita gratidão pela presença de vocês. Então, agora eu vou ler algo bem impactante aqui para todos nós. Jamais devemos esperar a permissão da ciência para fazermos o incomum. Ah, isso não pode, isso não tem jeito. A gente não tem que esperar a permissão da ciência. Se agimos assim, transformamos a ciência em uma outra religião. Devemos ser suficientemente corajosos para contemplar nossa vida, fazer o que pensávamos estar fora da caixa e fazer isso repetidamente. Quando fazemos isso, estamos no caminho de um maior nível de poder pessoal. O verdadeiro empoderamento ocorre quando começamos a examinar profundamente nossas convicções, nossas crenças. Eu vou até ler isso aqui de novo, tá? Porque quem me acompanha já sabe o que eu falo dessas crenças. O verdadeiro empoderamento ocorre quando começamos a examinar profundamente nossas convicções. Podemos encontrar suas raízes no condicionamento da religião, cultura, sociedade, educação, família, mídia, até mesmo em nossos genes. Estes últimos marcados pelas experiências sensoriais de nossa vida atual, bem como por incontáveis gerações. Então, o que ele está falando aqui é algo que a gente está falando sempre no Ho'oponopono, que aquelas pessoas que criaram o Ho'oponopono já sabiam de forma intuitiva. Então, comparamos essas ideias antigas com alguns novos paradigmas que podem nos servir melhor. Os tempos estão mudando. Como indivíduos despertos para uma realidade maior, somos parte de uma mudança oceânica. Nossos atuais sistemas e modelos de realidade estão se fragmentando e é hora de algo novo emergir. Nossos modelos políticos, econômicos, religiosos, científicos, educacionais, de medicina e nosso relacionamento com o ambiente estão mostrando, sem exceção, um cenário diferente daquele de apenas 10 anos atrás. Largar os modelos ultrapassados e aderir aos novos parece fácil, mas como apontei em Evolve Your Brain, muito do que aprendemos e experimentamos
foi incorporado ao nosso eu biológico e usamos como uma roupagem. Então isso é falado muito no livro O Poder do Hábito, né? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu vou fazendo todos os dias, o tempo todo, isso acaba virando a minha roupa. É como eu me visto, vira a minha pele, fica presente no meu corpo de forma tão forte que eu não consigo fazer diferente. No entanto, também sabemos que o que é verdadeiro hoje, amanhã pode não ser. Aí, quando a gente fala, por exemplo, de alimentação, a gente vê vários casos. Assim como vivemos a questionar nossa percepção dos átomos como pedaços sólidos de matéria, a realidade e nossa interação com elas são uma progressão de ideias e convicções. Sabemos também que abandonar a família com a qual nos acostumamos e nos arriscarmos em algo novo é como um salmão nadando contra a corrente. Exige esforço e, francamente, é desconfortável. E eu vejo isso muito. As pessoas querem que a realidade mude, mas elas se recusam a mudar. Elas afirmam que elas estão fazendo, o que elas estão pensando, o que elas acreditam é o certo. O problema é esse Ho'oponopono que não funciona. O problema é esse governo que não tá legal. O problema é esse Covid que tá aí hoje. O problema é o meu chefe. O problema são os meus pais. Eu não. Eu não sou um problema. Não que a gente seja um problema, mas as nossas crenças, os nossos paradigmas, as nossas limitações, elas podem ser um problema. Elas estão gerando essa realidade que nós estamos vivenciando hoje. Elas estão se materializando na nossa vida e esse livro vai mostrar para vocês isso. O que o povo que criou o Ho'oponopono já sabia lá atrás, mas que não tinha essa comprovação científica que hoje a gente já começa a ter através desses estudos. Então vamos lá. Exige esforço e é desconfortável. E para arrematar, aqueles que sabem nos saúdam ao longo da trajetória com ridicularização, marginalização, oposição e denegrimento. Gente, isso aqui é muito especial, porque as pessoas que me conhecem, que me acompanham, elas estão vendo uma transformação acontecendo na minha vida, mas elas não querem saber do Ho'oponopono, não querem saber que isso é o que transformou, nada disso. Tem alguma outra coisa aí que você está fazendo, tem algum outro processo. Que bobagem, que besteira. Então a gente fica igual um salmão, fazendo aquele esforço danado, nadando contra uma corrente poderosa, e ainda tem aqueles que estão ali. Eu não mudo, não tem como mudar, eles ainda ficam apontando para nós com ridicularização, marginalização, oposição e denegrimento. Então, vamos lá, é isso aí. Então a gente estava falando a respeito disso que ele fala aqui, olha. Sabemos também que abandonar a vida familiar com a qual nos acostumamos e nos arriscarmos em algo novo é como um salmão nadando contra a corrente. Exige esforço e, francamente, é desconfortável. Estamos voltando, eu vou só voltar à leitura e vou fechar agora, para a gente poder terminar essa leitura de hoje. E para arrematar, aqueles que se agarram ao que pensam que sabem, nos saúdam ao longo da trajetória com ridicularização, marginalização, oposição e denegrimento. Então eu comentei sobre isso no finalzinho do vídeo anterior dessa primeira leitura. Quem, com uma inclinação tão não convencional, está disposto a encarar essas adversidades em nome de algum conceito que não consegue abarcar com os sentidos, mas que está vivo em sua mente? Quantas vezes na história indivíduos que foram considerados heréticos e tolos e por isso sofreram abusos de pessoas comuns emergiram como gênios, santos ou mestres? Você ousará ser original? Então, gratidão aí para quem está voltando, Roselaine, Alessandra, Ruth. Pois é, voltamos num outro vídeo, espero que o anterior fique salvo. Vamos lá. Mudança como escolha e não como reação.
Parece que a natureza humana é tal que nos esquivamos de mudar até a situação ficar realmente péssima e ficarmos tão desconfortáveis que não mais podemos prosseguir com as atividades normais. Isso é tão verdadeiro para o indivíduo como para a sociedade. Esperamos por crises, traumas, perdas, doenças e tragédias antes de tratar de examinar quem somos, o que estamos fazendo, como estamos vivendo, o que estamos sentindo e o que acreditamos ou sabemos, a fim de adotar mudanças verdadeiras. De modo geral, é preciso o pior cenário para começarmos a fazer mudanças que deem suporte à nossa saúde, relacionamentos, carreira, família e futuro. Minha mensagem é: por que esperar? Nesse caso aqui, eu posso falar que é bem a minha experiência, tá? Eu precisei estar numa situação muito ruim da minha vida para finalmente falar assim: eu não quero isso mais, eu quero buscar algo novo. Podemos aprender e mudar em seu estado, mas ninguém precisa esperar, como eu esperei, né? Inconscientemente fiquei esperando uma mudança na minha vida, nada mudava e finalmente eu fui buscar algo diferente para mim. Nós voltamos, Maria, seja bem-vinda. Podemos aprender e mudar em um estado de dor e sofrimento, ou podemos evoluir em um estado de alegria e inspiração. A maioria adota o primeiro. Para adotar o segundo, temos apenas que ter a firme consciência de que a mudança provavelmente acarretará um pouco de desconforto, algum inconveniente, uma ruptura na rotina previsível e um período de desconhecimento. A maioria de nós já tem familiaridade com o desconforto temporário do desconhecimento. Avançamos aos tropeções no esforço inicial para ler, até essa habilidade tornar-se uma segunda natureza. Quando começamos a tocar violino ou bateria, nossos pais gostariam de nos colocar em uma cabine à prova de som. Pobre do infeliz paciente que tem o sangue extraído por um estudante de medicina que possui o conhecimento exigido, mas carece da delicadeza que somente obterá com a prática. Absorver conhecimento e saber e depois obter experiência prática aplicando o que aprendeu até uma habilidade específica ficar arraigada, o saber como, é provavelmente a maneira como você adquiriu a maior parte das habilidades que agora parecem parte de seu ser. É uma sabedoria natural, que a gente chama de natural. Mas o que ele está falando aqui é que a gente absorveu um conhecimento, a gente teve uma experiência prática, aplicando de tal forma que isso agora é um saber como, está arraigado em nós. De modo muito semelhante, aprender como mudar sua vida envolve conhecimento e a aplicação desse conhecimento. Então, que é o Ho Oponopono, no meu caso, e como que eu faço uso dele e aplico ele todos os dias na minha vida. Por isso, este livro está dividido em 3 partes abrangentes. Ao longo das partes 1 e 2, consolidarei ideias em sequência, formando um modelo maior e mais amplo do entendimento para você personalizar. Se algumas ideias parecem... Se algumas ideias parecerem repetitivas, elas estão presentes para relembrá-lo de algo que não quero que você esqueça. A repetição reforça os circuitos em seu cérebro e forma mais conexões neurais, de modo que, em seu momento de maior fraqueza, você não desista da grandeza. Quando entrar aos poucos na parte 3 do livro, com uma base sólida de conhecimento, você poderá experimentar por si a verdade do que aprendeu anteriormente. Então, queridos, nós vamos encerrar essa leitura, fechando essa parte da introdução, e nós vamos continuar na parte 1, A Ciência de Você, que está na página 20 do livro. Você pode, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza, nessa edição minha aqui, que, então, às vezes muda um pouquinho na questão da paginação. Mas é isso, parte 1 da introdução, A Ciência de Você, que vai ser a nossa leitura de amanhã. Provavelmente a gente vai ler aí sobre as 3 partes amanhã, nessa introdução, para em breve a gente começar a leitura do livro.